A Indominus não foi o primeiro híbrido do Jurassic World e muito menos foi o último também. O próprio filme deixa isso claro várias e várias vezes, só que daquele jeito que quase ninguém consegue perceber. Mas quando a gente acaba pensando um pouquinho mais sobre o assunto, a pergunta que acaba não saindo na nossa cabeça é a seguinte: quais eram os outros híbridos? E por que eles nunca deveriam ser vistos por ninguém? Se prepara porque vai ser exatamente isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo de hoje. Deixa seu like e vamos lá! Eu sou Eric Brelar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, vamos começar falando o seguinte: quando a gente assiste o Jurassic World, tudo parece muito organizado, um monte de cercado bonitinho, mapas turísticos, um roteiro muito bem definido para os visitantes. Só que isso é só a parte que o público pode ver. Nenhuma instalação desse tamanho funciona só com o que aparece para os visitantes, muito menos uma que lida com dinossauros, clonagem e genética experimental. Na prática, o Jurassic World ele precisava de camadas. E a primeira camada, ela é bem óbvia, né? É a camada do público. Justamente aquela camada onde tudo era muito bonitinho, tudo controlável e tudo muito vendível. Já a segunda camada era a operacional. Aquela camada onde a gente viu os funcionários, manutenção, transporte e, obviamente, a segurança. Só que existe uma terceira camada e é nessa camada que as coisas ficam um pouquinho estranhas, vamos dizer assim. E essa seria justamente a camada restrita, aquela que não aparece no mapa, aquela que não pode entrar nenhum turista e aquela que não é feita para ter explicação. E quando a gente aceita que essa camada ela realmente existe dentro das estruturas do Jurassic World, as coisas elas começam a fazer muito mais sentido. Antes mesmo da Indominus Rex ser apresentado ao mundo, o Jurassic World já tinha criado outro híbrido. E isso não é teoria não. O nome desse híbrido que veio antes da Indominus Rex se chama Stergoceratops. E anota isso porque esse híbrido ele é muito importante. E eu digo que ele é muito importante porque ele tem um nome que é justamente o Stergoceratops. E por que eu digo que isso é importante? Porque, rapaziada, coisas que são descartáveis, elas acabam não recebendo o nome final. Projetos que não importam não recebem um design completo. Só que no caso do Stergoceratops, ele existiu tempo suficiente para ser desenhado, ser aprovado e ser integrado ao ecossistema do parque. Ou seja, ele passou por todas as fases de teste. Só que mesmo assim, quando chegou a hora dele aparecer lá na tela do cinema, ele não apareceu. Simplesmente cortaram o dinossauro e a explicação que deram para isso foi simplesmente nenhuma. E querendo ou não, por conta disso, várias perguntas começaram a surgir, como por exemplo, por que a galera lá do Jurassic World acabou decidindo que o público não poderia ver esse dinossauro? E antes que a galera apareça falando, não, isso daí foi coisa de partidores, porque ia mudar o foco da Indominus, que era um híbrido, não queriam mostrar outros. Beleza, você tá certo em partes, só que não é só isso não, calma aí. Vamos lembrar que perto do final do filme lá do Jurassic World, tem uma cena bem rápida no laboratório do Dr. Who, e ela é muito rápida. Se você não pega ela, ela passa batido sem dúvida, mas ela acaba mostrando um ponto muito importante que é um monitor onde não aparece só a Indominus Rex, aparece vários híbridos. Nessa cena dá pra ver silhuetas diferentes de dinossauros, estruturas, corpos, tudo diferente, tudo muito distinto um do outro. E nenhum deles tem nome, não tem explicação, só que eles estão ali. E isso não é material deletado, tudo isso faz parte do cânone oficial do filme. O filme tá dizendo, sem dizer de fato, que a pesquisa de híbridos nunca foi linear. O que estava acontecendo no Jurassic World não era aquele negócio, cria um, fica testando e depois cria outro. Não, vários híbridos de dinossauros estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Então a Indominus não foi o primeiro híbrido, não, ela foi só o primeiro que subiu no palco. E anos depois, em Acampamento Jurássico, vemos a franquia basicamente confirmar isso pra gente e de novo entra no game o laptop do Dr. Who. Só que agora os detalhes são ainda mais reveladores. Pastas numeradas, sem nome, sem espécie, só números. E isso diz muita coisa, galera. Porque quem usa nomes é parque, é marketing ou coisa assim do gênero. Pesquisas é que utilizam números. Ativo 01, ativo 02, ativo 03 e assim por diante. É lógico que o Dr. Who não iria numerar apenas um único exemplar. Então essas pastas elas só fazem sentido se existirem vários outros projetos, todos tratados como ativo e nenhum deles pensado como atração. Ou seja, esses híbridos eles não foram criados, não foram desenvolvidos para serem apresentados no parque, serem uma atração. Não, eles foram criados para serem pesquisas. E aqui a gente até entra num outro ponto que de verdade é muito importante e muita gente até esquece de falar disso. Galera, criaturas desse porte, elas simplesmente
simplesmente elas não desaparecem. Elas precisam de espaço, de contenção, rotas de transporte, infraestrutura e, é claro, segurança pesada. Nada disso aparece nos mapas turísticos, o que leva a uma conclusão muito simples. O Jurassic World ele não operava apenas naquele mapa clássico que a gente via para os visitantes. Existiam áreas internas que o público não podia ter acesso. E, gente, isso aqui não é uma teoria não, é logística básica. Ah, e deixa eu até falar aqui pra vocês que não é só híbrido que tinha lá não. O Jurassic World herdou tudo que veio antes. O Jurassic Park já tinha clonado espécies que nunca foram exibidas ao público. Tinha dinossauro com genética instável, comportamento imprevisível, alto risco. Lembra do Dilophosauro? Pois é, ele é um ótimo exemplo disso que eu tô falando. Por acaso você lembra de algum cercado com Dilophosauro dentro do Jurassic World? Pois é, você não lembra. E sabe por que você não lembra? Porque não existia um cercado pro Dilophosauro. Essa criatura era extremamente perigosa, cuspia veneno e não era atrativo pro público. Só que apesar disso, o Dilophosauro era valiosíssimo para estudo. Então animais como ele não foram destruídos, eles foram escondidos. E o Troton é a prova final disso que eu tô falando aqui para vocês. Ele nunca foi uma atração porque ele era altamente inteligente, venenoso e noturno, algo que é totalmente fora ao parâmetro de turismo que o Jurassic World queria fazer. E isso acaba colocando ele numa lista de classificação de ativos restritos. E é exatamente a partir desse ponto desse vídeo que a coisa vai começar a ficar muito estranha, se prepara. Eu tô dizendo isso porque quando a gente entende que o Troton é um ativo restrito, tudo acaba mudando de lugar. Ele não estava ali para entreter, ele não estava ali para vender ingresso, ele existia fora do mapa. E se um dinossauro foi tratado assim, como uma criatura que tinha que ficar isolada e completamente sozinha dos outros, isso automaticamente levanta aquela pergunta: quantos outros híbridos passaram pela mesma coisa? Porque o Jurassic World não era só um parque fenomenal e incrível, não. Ele era um complexo biológico gigantesco. E como eu já disse antes no vídeo, um complexo gigantesco como esse não trabalha em uma única camada, tem outras. Tem a camada que o público vê, tem a camada que a equipe opera e também tem aquela camada que ninguém precisa saber o que tá rolando lá dentro. E é exatamente aí, nessa camada, que entra a Indominus Rex. Diferente do que muita gente acredita, a Indominus ela não nasceu como uma atração. Ela nasceu nesse mesmo espaço do Tronon, no fundo do sistema, na camada onde errar era permitido. O problema não foi criar a Indominus, o problema foi tirar ela do lugar onde ela deveria ficar. A Indominus só virou um símbolo de caos porque ela foi exposta. Ela foi o primeiro híbrido que o público conheceu, o primeiro que teve nome, o primeiro que virou manchete. Mas isso não significa que ela é a mais perigosa dos híbridos, não. Significa só que ela foi muito mal posicionada. Os planos da Masrani e da Engine eram criar um híbrido que chamasse mais atenção e foi exatamente esse erro que eles cometeram, porque esse híbrido poderia ser criado assim como outros foram criados. O negócio é que ele não poderia ser exposto. Esse foi o real problema que fez o Jurassic World cair. E quando tudo deu errado, o parque ele precisou de um bote expiatório. E a Indominus Rex ela cumpriu perfeitamente esse papel. Só que o sistema que criou ela, a Engine e a Masrani, eles continuaram existindo, entendeu? No fim das contas, o Jurassic World ele nunca foi transparente, nunca mesmo. Ele sempre escolheu o que mostrar, o que esconder, o que assumir e o que fingir que nunca existiu. A Indominus não foi o começo de nada, ela só foi o primeiro erro que escapou da área restrita. Antes dela existir, outros híbridos vieram, só que nenhum deles tiveram um nome, nenhum deles tiveram marketing envolvido, nenhum deles foi planejado para ser uma atração, apenas como pesquisa. E quando algo desse tamanho escapa do controle, não revela só uma falha isolada, revela um sistema inteiro construído para esconder mais do que mostra. O Jurassic World ele não perdeu o controle por descuido, ele perdeu o controle no momento que resolveu vender aquilo que nunca deveria ter saído do fundo do sistema. Enquanto tudo estava fora do mapa, numerado, isolado e sem nome, o parque funcionava. O problema começou quando eles decidiram transformar um erro em uma atração. A Indominus ela não revelou uma falha isolada, ela expôs a existência de um lugar onde falhas eram rotina e onde coisas piores poderiam existir sem nunca serem vistas. O verdadeiro perigo do Jurassic World não foi um único híbrido que acabou escapando e causando todo o caos, e sim a estrutura inteira daquilo, a Engine, a Masrani e todas as outras empresas que existem dentro desse universo que criam esses seres que não foram feitos para serem controlados. A natureza não pode ser controlada e humanos não podem brincar de Deus.